Bom, contornos econômicos e sociais do país interferem diretamente nos modelos tradicionais de trabalho. Para traçar um panorama da situação atual do RH, é preciso estar conectado com a realidade das empresas. Para abordar esse tema contemporâneo, convido ao palco a jornalista e editora-chefe da revista Harvard Business Review Brasil, Ana de Magalhães, e os nossos convidados especiais, o economista e escritor Eduardo Gianetti e o CEO da Dawn Strategy Partners, Daniel Domeneghetti, que apresentará para a gente, em primeira mão, um estudo encomendado pela ProPay e realizado pela Dawn Strategy sobre o futuro do RH. Essa pesquisa foi conduzida com 592 executivos de RH entre as 1.000 principais empresas do país, segundo o Guia do Valor Econômico, e tem como objetivo compreender o papel de protagonismo do RH neste momento de transformação total que as empresas e mercados estão passando. Entre os itens estudados estão 32 breakdowns, incluindo a transformação digital, novas gerações e suas perspectivas, ecossistemas competitivos, inovação como competência core, rigidez de compliance e governança, novos modelos de negócio, evolução de sistemas de gestão, protagonismo individual e, é claro, o futuro dos modelos empresa-colaborador. Então, eu peço para que a gente receba os nossos convidados com uma salva de palmas. Sejam bem-vindos e desejo a vocês um bom painel. Alô. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse painel, ser mediadora desse painel que vai falar sobre o futuro do RH, junto com o Eduardo Gianetti, o Dom Meneghetti, e estava até comentando com eles que a escolha dos palestrantes não foi porque dá rima no sobrenome, né? Então, é porque eles realmente trazem coisas muito importantes para nós aqui. Como disse a Adriana há pouco, o Daniel vai nos trazer uma pesquisa fresquinha, foi feita agora, saiu no final de março, não é isso, Daniel? E, com esses mais de 500 VPs e diretores de RH. E eles vão tratar, tem vários finds, o Daniel vai nos dar, mas um dos finds importantes é a questão da como o RH deve ser estratégico nas empresas. E acho que é um pouco a razão de eu estar aqui hoje, porque a revista, a Harvard Business Review, da onde eu sou editora, trata esse tema com muita frequência, não só o RH como instituição, mas os colaboradores das empresas, né? É um tema frequente. E é uma linha editorial da revista em que ela compreende que o RH deve ser estratégico. Tá? Mas, antes de nós falarmos do futuro do RH, me parece importante que nós falemos do futuro do nosso país, né? E, em particular, da nossa economia, né? E aí é que teremos o Eduardo, porque nós tivemos períodos turbulentos recentemente, tivemos uma recessão, saímos dessa recessão de uma forma tímida, né? E, nesse período todo, sempre cercados de uma crise política relevante, cujo último episódio foi a greve, que eu não preciso entrar em detalhes com ninguém, né? Então, além disso, como se não bastasse tudo isso, nós temos uma eleição presidencial chegando, né? Onde ainda não temos quadros definidos e não temos ou alguns programas de governo definidos. Pelo contrário, né? Nós não temos, eu acredito que aqui nenhum de nós conheça algum programa de política econômica, institucional, de algum dos candidatos, né? Então, é nesse clima todo que nós vamos contar com o Eduardo para nos ajudar a compreender, né, que fatores, índices,
com características, os gestores precisam ficar atentos para poder planejar suas empresas, né? E, por consequência, planejar o seu RH. Nós temos questões de momento, como essas que eu citei, nós temos questões de médio prazo, como a questão da eleição e os programas e o que deve vir em seguida, e nós temos questões de longo prazo, né? O ano passado, aprovamos uma reforma trabalhista que vem mudar profundamente as relações. Nós temos uma questão que interfere muito no RH, que é a questão do colaborador, da educação do colaborador, né? Num mundo de transformação digital, de questões de geração, de papel deste colaborador, que colaborador é esse, né? Que educação ele recebeu, como formar esses colaboradores. Então, é isso que nós vamos conversar hoje, esse panorama que o Eduardo vai nos dar. Então, nós vamos sair do geral e depois nós vamos aqui para o particular com o Daniel. Eu queria informar para vocês que, terminando a fala dos dois, nós vamos ter cerca de 20 minutos para termos uma conversa entre nós, mas também para receber perguntas de vocês. Eu acredito que vocês já receberam as instruções de como mandar essas perguntas e vamos ter o maior prazer em respondê-las. Tá bom? Então, para não tomar o tempo, eu gostaria de chamar o Eduardo para começar a sua palestra. Eduardo, por favor. Muito bom dia a todos. Uma grande satisfação participar desse evento, a convite da ProPay, a quem eu agradeço pela oportunidade, para nós pensarmos aqui o RH do futuro. Eu vou organizar o meu tema em duas etapas, como a Ana já antecipou, vou do geral para o particular, começar falando um pouco do panorama mais geral do país, onde é que nós estamos hoje, o atual momento da economia brasileira, e depois discutir de maneira um pouco mais específica os desafios que estão colocados para aqueles que lidam com temas de RH, olhando um pouco a questão do desemprego, a questão da reforma trabalhista e o que é que nós precisamos fazer para nos prepararmos para o mundo de tecnologia, de quarta revolução industrial, que se anuncia e que, inevitavelmente, afetará muito as relações de trabalho no mundo inteiro e também no Brasil. Bom, todo mundo sabe, nós estamos saindo de uma semana traumática. O Brasil, de tempos em tempos, vive uma grande comoção. Acho que o Brasil não aguenta muito tempo sem passar por uma comoção de tempos em tempos. A greve dos caminhoneiros atingiu alguns de maneira muito mais intensa e traumática até do que outros. Eu, pessoalmente, muito rapidamente, fui pego pela greve dos caminhoneiros entre Natal e Maceió. Eu tinha um voo previsto para sair de Natal, para dar uma palestra em Maceió. Ao chegar ao aeroporto, descobri que meu voo tinha sido cancelado, não tinha alternativa. Acabei recorrendo a uma locadora de automóveis, aluguei um carro com motorista. No trajeto entre Natal e Maceió, acabou o combustível, não tinha posto, pernoitamos em Recife. Na manhã seguinte, de novo, não tinha combustível, todos os postos fechados. Conseguimos trocar na locadora o carro com tanque na reserva por um carro com tanque cheio. Pegamos vários bloqueios ao longo do caminho, interdições. Consegui, milagrosamente, chegar para a minha palestra em Maceió, mas ainda teve o bolo, a cereja do bolo. Na volta, consegui voltar para São Paulo, em Guarulhos, estou feliz da vida. O avião pousa em Guarulhos e o comandante se dirige aos passageiros, dizendo que nós não deveríamos nos levantar, ficar com o cinto afivelado, porque a Polícia Federal ia efetuar uma apreensão dentro do avião. Imagina o clima no avião, todo mundo sentado, quem será? Eu fiz um exame de consciência, tentei buscar no meu passado algum tipo de possibilidade, acho que eu não encontrei nada dessa gravidade. 40 minutos depois, a Polícia Federal chegou, entrou no avião e apreendeu um passageiro, saiu xingando todo mundo. O que vocês estão olhando? O que vocês estão olhando?
Não era uma figura pública, não posso dizer e nomear quem foi, mas foi um fato realmente que culminou um período de grande insegurança e grande incerteza que afetou a todos nós, né? Que foi o trauma da greve dos caminhoneiros e a fragilidade que se revelou do ponto de vista de governo, de organização da sociedade diante desse evento. Bom, não vamos confundir a árvore com a floresta. Deixa eu dar um panorama geral aqui do que está passando no Brasil, na economia, na política e depois falar dos temas específicos de RH. O Brasil está vivendo uma recuperação cíclica. Nós estamos saindo de uma das piores recessões da nossa história, tanto pela duração como pela intensidade. É uma recessão que foi provocada por uma combinação de piora do ambiente externo, por equívocos cumulativos da política econômica brasileira, no período que se abre com o segundo governo Lula e se intensifica muito durante o governo Dilma, que realmente produziu um desastre, e também por problemas estruturais que há muito tempo vêm se acumulando no Brasil e que demandam algum tipo de resposta. Mas o fato é que, no ano passado, saímos dessa recessão, tivemos um crescimento de 1%, o desempenho da economia esse ano desaponta. Nós estávamos, no início do ano, imaginando crescer algo em torno de 3%. A essa altura, as previsões já estão convergindo para um número bem menor, ao redor de 2%, mas é melhor do que nada e, certamente, é melhor do que o passado recente, em que a economia caiu, durante 2 anos, 3,5% a cada ano. Então, saímos da recessão, é um alívio. Eu diria que, numa imagem médica, o Brasil foi um país que passou pela UTI. Durante alguns períodos de tempo, os sinais vitais estavam em queda livre, uma combinação, aliás, muito rara em qualquer lugar do mundo, de PIB em queda, inflação acima da meta, acima do teto da meta, e juros extremamente elevados. Foi isso que nós tivemos no período que precedeu o impeachment. Estávamos na UTI, passamos o ano passado por um processo de convalescença, e esse ano caminhamos para uma normalização da situação econômica. É lógico que o acidente de percurso da greve dos caminhoneiros e tudo que ela revelou sobre a nossa fragilidade pode piorar um pouco este cenário, mas não acredito que tenha sido, até o momento, pelo menos, suficiente para revertê-lo por completo. Muito importante para quem trabalha em RH e para todos nós não confundirmos duas coisas muito distintas e que, às vezes, levam a erros de decisão. Uma coisa é uma recuperação cíclica, outra coisa é crescimento sustentado. Qual a diferença analítica, a diferença de fundo entre essas duas realidades? Ambas levam a crescimento econômico, aumento da oferta, aumento da produção. Só que uma recuperação cíclica é um movimento com uma mecânica diferente do crescimento sustentado. Por quê? Uma recuperação cíclica se dá quando uma economia que não está operando no pleno emprego, tem muita ociosidade no seu parque produtivo, máquinas, equipamentos que não estão plenamente ocupados, utilizados, mão de obra qualificada disponível no mercado, desemprego muito elevado. Quando a economia está muito longe do pleno emprego e as condições de demanda melhoram, essa economia pode rapidamente aumentar a oferta, usando mais intensamente a capacidade de produção já existente. Isso configura uma recuperação cíclica, é uma volta à normalidade. Você está operando muito abaixo do que você pode, do que você tem condições de fazer. No momento em que as condições melhoram, o ambiente externo está ajudando, a demanda interna está se recuperando um pouco, o crédito vem aos poucos voltando, você aumenta a produção, reduzindo o grau de ociosidade da economia. É isso que nós estamos vivendo nesse período no Brasil, e, se tudo correr minimamente bem, continuaremos tendo por mais alguns trimestres, ao longo do próximo ano, também uma recuperação cíclica. Coisa muito distinta, e em relação a isso não está nada claro ainda como chegaremos lá, é o crescimento sustentado. Por quê? Porque chega um momento em que não é mais possível expandir a produção simplesmente usando mais intensamente a capacidade de produção existente. A mão de obra qualificada que já está aí, não está empregada, as máquinas e equipamentos que não estão operando em turnos integrais, a infraestrutura que está parcialmente ociosa e assim por diante.
É lógico que isso não ocorre de maneira uniforme para todos os setores. Alguns setores atingem antes do que outros a plena utilização da capacidade. Alguns setores já estão operando mais perto disso hoje no Brasil, outros ainda não, como a construção civil, que tem muita ociosidade, mas o fato é que, ao longo do tempo, na recuperação cíclica, a economia começa a chegar de novo perto da plena utilização da capacidade. A partir deste momento, para crescer, precisa criar capacidade de produção nova, precisa formar capital físico e precisa formar capital humano. Senão, a economia não tem como continuar o seu movimento expansivo. Ela começa a ter restrições, começa a ter gargalos. O problema hoje no Brasil é que o nível de investimento, porque crescimento sustentado depende de poupança e de investimento, em formação de capital, capital novo, o problema hoje no Brasil é que o nosso nível de investimento está muito baixo. E continuará baixo, essa é uma notícia ruim, continuará baixo enquanto não houver um mínimo de confiança em relação ao futuro. A confiança no Brasil estava começando a se recuperar no início do governo Temer. O governo Temer trouxe um programa de pesquisa correto. Quem não leu aqui, eu recomendo que o faça, porque é um documento muito bem desenhado, um documento muito cuidadoso de propostas de reforma, chamado Ponte para o Futuro. Vocês facilmente encontram na internet, fazendo uma pesquisa. O governo Temer estava, no início do seu mandato de transição, empenhado na execução dessa agenda de reformas, conseguiu aprovar alguma coisa dela, inclusive reforma trabalhista, sobre a qual eu vou falar mais à frente, mas, há um ano atrás, o capital político que o governo Temer dispunha para implementar esta agenda de reformas foi subitamente depreciado quando eclodiu o escândalo do vazamento daquela conversa no subsolo do Palácio do Jaburu, que tornou o governo completamente refém da política e da sobrevivência no curto prazo. O governo Temer, a partir de maio do ano passado, entrou em modo sobrevivência. Não tinha mais condição de liderar e de implementar reformas fundamentais, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que explica muito a nossa baixa capacidade de investimento geral no Brasil. Então, a perspectiva agora é uma recuperação cíclica, desapontadora, um certo alívio em relação ao passado recente, porque, de fato, nós saímos da UTI, hoje temos juros muito mais baixos do que eram no passado, temos uma inflação que está até um pouco abaixo do piso definido pelo intervalo do sistema de metas, temos uma tênue recuperação do emprego, e a questão do emprego aqui é preciso entender que emprego é uma variável de resposta lenta em todos os processos de recessão e de saída da recessão. Há uma defasagem no tempo da resposta da variável emprego. Por quê? Porque no início da recessão as empresas relutam em demitir porque não têm certeza ainda de que aquele quadro terá permanência. É caro demitir, é caro depois recontratar, as empresas relutam em demitir, por isso o desemprego demora para aumentar quando começa a recessão. Aliás, isso foi muito perturbador no processo eleitoral em 2014, porque o governo Dilma ainda podia alegar que o país estava em pleno emprego quando já estava em recessão. Exatamente por quê? Porque o desemprego demora para aparecer durante a recessão. Ele vem depois. E veio com muita força. Mas, na outra ponta, essa defasagem, essa demora no tempo também acontece. Porque, quando termina a recessão, as empresas têm muita ociosidade e estão muito inseguras para voltar a contratar no mercado de trabalho. Então, demora para cair o desemprego quando termina a recessão. Isso é parte do processo normal, natural, de entrada e saída em recessão. A variável emprego é mais lenta na resposta, sempre foi assim, e é uma característica que não é do Brasil, é uma característica geral. De qualquer maneira, estamos numa recuperação cíclica, desapontadora, porque ela pareceu um pouco mais vigorosa do que, de fato, está se manifestando e vinha se manifestando, e não se pode contar ainda, longe disso, com crescimento sustentado no Brasil, enquanto não tivermos, primeiro, um endereçamento e um encaminhamento do nosso problema fiscal, sobre o qual eu vou falar um pouquinho,
e também enquanto não tivermos uma definição um pouco mais clara do quadro sucessório eleitoral que será definido nas eleições do final do ano. Enquanto não houver um mínimo de visibilidade no horizonte, dificilmente voltará o investimento, voltará à disposição dos empresários de fazer apostas em prazo mais longo, empatando recursos na formação de capital, para expandir a capacidade de produção do país nas diferentes modalidades de capital físico e capital humano. Esse é um quadro, eu diria, do momento econômico brasileiro. Eu queria falar um pouquinho, antes de voltar para temas de trabalho, queria falar um pouquinho também, porque eu acho isso muito importante, do momento político institucional do Brasil, num panorama um pouco mais geral, até para não perdermos a esperança. Eu tenho me lembrado muito esses dias que o Dante, grande poeta italiano, colocou na porta do inferno uma inscrição: abandonai toda a esperança, vós que entrais. Não é à toa que o Dante colocou isso na porta do inferno. Perder a esperança é a pior coisa que pode acontecer para qualquer pessoa. Não vamos perder a esperança. E temos elementos, eu acredito, vou tentar compartilhar com vocês, para termos esperança no futuro brasileiro. Por quê? Preste atenção nesse quadro panorâmico. O Brasil, a cada década, ele enfrenta um enorme desafio que mobiliza toda a sociedade. Isso vem ocorrendo ao longo de muitos anos. Na década de 80, qual foi a grande bandeira, a grande causa que mobilizou a sociedade brasileira? Foi a redemocratização. Foi um processo muito difícil, cheio de idas e vindas, com retrocessos, com desapontamentos. Tivemos aquela derrota, os que têm mais idade aqui vão se lembrar disso, os outros mais jovens sabem disso, por ouvir falar ou por ler. Tivemos aquela derrota terrível das diretas já, que foi uma ducha de água fria em todo o movimento. Mas, ao final do processo, na década de 80, o Brasil conseguiu completar o processo da redemocratização. Conquistamos a democracia, um ativo muito importante que nós temos que saber preservar. Qual foi o grande movimento, a grande causa, a grande bandeira, a grande conquista da década de 90? Foi a estabilização monetária. O Brasil viveu uma verdadeira saga cheia de idas e vindas, cheias de planos de estabilização fracassados. Vivemos até um trauma que é muito maior do que qualquer coisa do nosso passado recente, que foi o confisco de 80% da poupança de todos os brasileiros pelo governo Collor. Aquilo é uma verdadeira bomba atômica. O país que absorveu aquilo, eu acho que absorve qualquer desaforo. Mas o fato é que, depois de tantas complicações, de tantas situações emergenciais, de tantas situações de precipício iminente, o Brasil finalmente conquistou a moeda estável com o Plano Real em meados dos anos 90 e preservou essa conquista. É uma conquista da sociedade brasileira e é uma conquista permanente. Fizemos a redemocratização nos anos 80, fizemos a estabilização monetária nos anos 90. Qual é a grande causa, a grande realidade, o principal acontecimento da atualidade na vida pública brasileira? O equivalente, eu digo isso sem a menor dúvida, o equivalente da redemocratização e estabilização agora, nos anos que nós estamos vivendo. O principal acontecimento da atualidade na vida pública brasileira é a Operação Lava Jato. Por uma razão clara. Ela escancarou, como nada antes na história do Brasil, a realidade de como se opera e de como funciona a política brasileira. Para colocar em termos um pouco mais técnicos, a Lava Jato escancarou a deformação patrimonialista do Estado brasileiro. E isto é uma conquista extraordinária para a nação brasileira. Isso é sinal de maturidade. No que consiste a deformação patrimonialista do Estado brasileiro? Ela consiste no encontro de duas forças que fazem do Estado brasileiro algo que, ao invés de servir à sociedade, se serve dela. Serve-se dela. De um lado, governantes que agem e se comportam como se a sociedade existisse para servi-los e como se o poder fosse um patrimônio a ser preservado a qualquer custo,
daí a palavra patrimonialismo, a ideia de que o poder é um patrimônio conquistado e que deve ser preservado a qualquer custo. Governantes que têm projeto de poder, mas não têm projeto de nação. O que Raimundo Faoro, no seu grande clássico, Os Donos do Poder, vejam o título, Raimundo Faoro chamava o nosso patronato político, que, ao ocupar o poder, pensa apenas em mantê-lo e submete tudo mais a este projeto de sustentação e de uso do poder como um fim em si mesmo. Esta é uma dos vetores do Estado patrimonialista. E, do outro lado, segmentos muito relevantes do setor privado empresarial que, ao invés de buscar o crescimento dos seus negócios no mercado, produzindo bens e serviços cujo valor é socialmente reconhecido, inovando, tornando-se mais eficientes, segmentos muito relevantes do setor privado que buscam um atalho para crescer os seus negócios por meio de um acesso privilegiado aos governantes, obtendo contratos, obtendo subsídios, obtendo proteção, obtendo vantagens escusas, fisiológicas, numa relação completamente espúria com o próprio governo, que quer usar o seu poder para perpetuá-lo. Duas empresas brasileiras, dentro desse mecanismo do Estado patrimonialista, colocaram o Estado brasileiro na sua folha de pagamentos. Eu não preciso dar nome aos bois aqui, mas a palavra boi, eu garanto, não é gratuita. O que a Operação Lava Jato fez foi escancarar esta deformação que nos acompanha praticamente desde a origem, o modo como a coroa portuguesa inventou uma sociedade no Brasil, distribuindo sesmarias e capitanias hereditárias para ocupar o território e para render tributos. Este Estado patrimonialista foi escancarado de maneira irreversível pela Operação Lava Jato. Por isso que eu insisto, a Operação Lava Jato é uma conquista fundamental da nossa época e que nos permite, enquanto sociedade civil, uma mudança profunda na relação entre governo e sociedade. Nós temos um processo de autoconhecimento doloroso em andamento no Brasil. E isso é uma conquista de maturidade. Isso ocorria há muito tempo, isso se agrava em alguns períodos mais do que em outros, sem dúvida nenhuma, mas esta é uma realidade permanente da vida brasileira. Esta inversão na relação entre sociedade e Estado. Como se, eu já disse, a sociedade existisse para servir o Estado e não o contrário. Agora, a Operação Lava Jato é condição necessária, não é condição suficiente para virar esse jogo. A condição suficiente para virar esse jogo é o que a sociedade civil brasileira, todos nós, fizermos de posse deste conhecimento que a Operação Lava Jato, a investigação da Lava Jato propiciou. O rei está nu. Nós escancaramos e abrimos de maneira irreprimível, irretornável, não volta mais atrás, o modus operandi da política brasileira e esse entrosamento entre patronato político e segmentos relevantes do mundo empresarial que se articulam e se acoplam a ele para criar um sistema de poder. O que importa agora é saber como nós, sociedade civil, reagiremos e lidaremos com a informação, com o autoconhecimento que foi produzido por toda essa descoberta que a Lava Jato, felizmente, propiciou a todos nós. Eu vou falar mais uma coisa de economia, porque eu considero esse o ponto, e está ligado à deformação patrimonialista, eu acho que é o ponto mais importante que nós todos, cidadãos brasileiros, precisamos ter clareza para entendermos o que há de errado hoje no Brasil. Fundamentalmente errado. E é o seguinte, problema fiscal. O Estado brasileiro, os governos no Brasil, União, Estados e municípios, arrecadam anualmente 34% do PIB. Nós temos uma carga tributária muito elevada para o nosso nível de renda como país. De cada R$100 de valor que nós, brasileiros, criamos com o nosso trabalho, o governo arrecada em tributos R$34. Mas não para aí. O Estado brasileiro gasta mais do que ele arrecada. Nós temos um déficit nominal.
Hoje, 6% do PIB. Então, o Estado brasileiro arrecada R$ 34 de cada R$ 100 de valor que nós produzimos e ele gasta mais R$ 6 de cada R$ 100 que nós produzimos, além do que ele arrecadou. O que é esse déficit nominal? É uma parte da poupança do setor privado que a sociedade transfere para o governo pela dívida pública. O Estado vende papéis que rendem juros, pega o dinheiro que ele obtém com a renda dos papéis, que são os títulos da dívida, e gasta. É 6% do PIB. O ponto que eu queria chegar é o seguinte, gente: 40% da renda nacional brasileira transita pelo setor público. De cada R$ 100 de valor que nós criamos com o nosso trabalho por ano, o Estado brasileiro drena 40. Transita pelo setor público, é intermediado pelo setor público. E aí vem o fato realmente estarrecedor. Qual é a contrapartida para a sociedade brasileira desses 40% da renda nacional que anualmente nós transferimos para o gasto público? Nós estamos num país em que quase a metade dos domicílios não tem coleta de esgoto, não tem saneamento básico. Nós estamos num país em que os indicadores de educação são vexaminosos. O ensino fundamental brasileiro é deplorável. Nossos alunos, quando vão participar do PISA, na OECD, ficam nas últimas colocações. Em 58º lugar entre 62 países. Nossa saúde pública, não preciso gastar uma palavra aqui, porque todos nós sabemos o que é. A segurança nas cidades brasileiras, o transporte coletivo, o investimento do setor público é mínimo. Desses 40% do PIB que são drenados pelo Estado, retornam em investimento em formação de capital fixo, basicamente infraestrutura e habitação, 2,5% do PIB. É baixíssima a capacidade de investimento do governo. Ah, mas e os programas sociais? Vamos dar a ordem de magnitude do que nós estamos falando. Vocês têm ideia de quanto é o Bolsa Família, que afeta milhões e milhões de famílias brasileiras, produzindo um impacto enorme de assistência para quem precisa? O Bolsa Família é 0,5% do PIB. É a migalha que cai da mesa. Somando investimento e Bolsa Família, vocês têm 3% do PIB, de um Estado pelo qual transitam 40% do PIB. Tem alguma coisa profundamente errada nas finanças públicas brasileiras. É incontornável. Para onde está indo o dinheiro? Eu não vou ter tempo aqui, fiquem tranquilos, para abrir essa caixa preta com todo o horror que ela esconde. Mas tem duas contas, vou ser muito sintético, tem duas contas fundamentais aqui para todos nós sabermos. Primeira, somos um país jovem, demograficamente, ainda vivendo o fim do seu bônus demográfico, que, aliás, é um tema fundamental para a gente debater. Somos um país jovem que já tem um gasto previdenciário de país europeu maduro. Nós estamos gastando 13% do PIB ao ano em benefícios previdenciários. A previdência do setor público brasileiro é absolutamente um escândalo inconcebível, uma aberração total. E vamos caminhar para uma situação de insolvência, se continuarmos no caminho em que estamos. Hoje, no Brasil, existem 8 pessoas em idade de trabalho, 15 a 64 anos, para cada brasileiro acima de 65 anos. A proporção de pessoas em idade de trabalho no Brasil ainda é muito grande, relativamente a quem depende da renda de quem está trabalhando. É 8:1. Sabem quanto será essa relação em 2060, dado o padrão que já está contratado de mudança do perfil da demografia? Essa relação vai cair de 8 para 2,3 em 2060. Em 2060, serão 2,3 brasileiros em idade de trabalho para cada brasileiro acima de 65 anos. Se nós já estamos gastando 13% do PIB hoje, com a demografia a nosso favor, não dá nem para imaginar o que será em 2060. Essa conta é completamente inviável. E nós vamos ter que enfrentar isso, pelo bem ou pelo mal. Não enfrentar isso vai ser condenar o Brasil a viver o que já está acontecendo
por exemplo, no Rio de Janeiro. Não tem mais dinheiro para pagar. A outra conta muito pesada, mas que também preciso ter muito cuidado aqui para não embarcar em aventura, é a conta de juros. Nós estamos gastando hoje, mesmo com a queda do juro, que felizmente hoje está bem menor do que era há 2, 3 anos atrás, nós estamos gastando algo em torno de 5, 5,5% do PIB com a conta de juros sobre a dívida. Essa conta, se nós trabalharmos direito, pode cair, deve e precisa cair, mas tem que reduzir a dívida pública para que ela caia de maneira consistente. Em resumo, somando previdência e juros, nós temos 18,5% do PIB gastos em 2 itens apenas do orçamento público. Sobram ainda 22% do PIB livres de juros e previdência para o governo usar para atividades fim. Saneamento, saúde, educação, segurança, transporte. Cadê? Não é só juros e previdência. Tem muito mais coisa errada, e isso eu vou deixar para o debate, porque o tempo passa rapidamente e eu quero falar de mercado de trabalho. Vamos falar do mercado de trabalho. Nós temos, como eu já disse, um desemprego muito elevado no Brasil, com a recuperação cíclica ele deve cair, mas é preciso, antes de mais nada, lembrar o fato de que os empregos que vêm sendo gerados hoje no Brasil são de má qualidade. Nós estamos aumentando muito o chamado conta própria, que esconde, em alguns casos, não em todos, uma realidade de economia informal, e nós temos uma enorme e inaceitável informalidade no mercado de trabalho brasileiro. O que mais chama atenção no nosso mercado de trabalho, e é algo que deve ser objeto de muita reflexão e de muito cuidado de análise para encontrar respostas, é o seguinte: existem no Brasil dezenas de milhões de adultos que não têm e nunca terão, se tudo continuar como é, uma situação regular de emprego, que vivem na mais completa ausência de direitos e de garantias para o que deveria ser o mais corriqueiro na vida do cidadão, que é estar empregado dentro da lei, dentro da formalidade, dentro da economia, que não é a economia submersa, mas que é a economia legal, a economia regida por normas, por parâmetros de um ambiente organizado. A pergunta fundamental é: por que a nossa economia informal é tão grande? E a resposta a essa pergunta é: porque é caro demais contratar dentro da lei. Para quem tem mais qualificação, isso levou a um movimento de pejotização. Em vez de um contrato normal, as pessoas abrem empresas para evitar o ônus dos dois lados, que é a contratação. E é injustificável que tantos impostos sejam cobrados sobre a folha salarial. Não se cobra apenas a contribuição previdenciária, mas há todo um rol de coisas que estão penduradas nos impostos que incidem sobre a folha salarial. Nós estamos falando aqui de salário educação, de sistema S, de assistência social, que é justa, mas que não deve, não deveria, num país bem organizado, ser cobrada sobre o trabalho, sobre o fator trabalho, sobre o emprego. Nós temos isso. Nós temos um problema muito sério de insegurança jurídica. O Brasil se tornou campeão mundial de ações trabalhistas. Mais de 3 milhões de litígios chegam ao mercado de trabalho. Chegavam. Agora, com a reforma trabalhista, sobre a qual eu vou falar, esse número está caindo. Mais de 3 milhões de litígios chegavam anualmente. Então, o contrato de trabalho se tornou uma coisa extremamente insegura, extremamente incerta do ponto de vista jurídico. A quase certeza de que alguma coisa, no final, vai complicar, o que, obviamente, restringe a contratação, né? E nós temos um ambiente de negócios que não é amigável ao empreendedorismo. Uma das coisas que mais dificulta ser um empreendedor e começar um negócio no Brasil e crescer é exatamente esse ambiente tributário, ambiente trabalhista, ambiente de incerteza, de insegurança, que inibe a criação e o crescimento de empresas que começam pequenas e depois crescem. Eu costumava dizer, e acho que é verdade, que se o Bill Gates tivesse começado a Microsoft num fundo de garagem no Brasil, provavelmente estava até hoje no fundo de garagem. E pior, estava vendendo software pirata.
Por quê? Porque o nosso ambiente de negócios não está preparado e não é amigável para a criação de empresas. Um bom ambiente de negócios é um ambiente de negócios em que é fácil criar uma empresa, é fácil obter crédito, é fácil contratar e também é fácil fechar uma empresa. Se não deu certo o negócio, a coisa mais natural do mundo é fechar o negócio e começar outro. Não há grande empresário, nos Estados Unidos, por exemplo, que não tenha, em algum momento, enfrentado uma falência. É muito raro um empresário americano que não passou por isso. A diferença é que lá, isso se dá de maneira rápida. Não há, inclusive, a pecha moral de que é errado começar um negócio e ele não dá certo. O mercado existe para isso. No Brasil, o empresário que abre um negócio e não dá certo, normalmente fica enredado para o resto da vida com um passado de pendências tributárias, trabalhistas, legais, que o inibem e que não permitem a ele recomeçar, contratar e se tornar um sucesso. Qual é o grande desafio para quem está em RH? O grande desafio para quem está em RH, nas empresas que felizmente sobreviveram a essa recessão, que, aliás, estão de parabéns, porque quem sobreviveu a essa recessão é porque está com o sistema imune em ordem. O grande desafio é o seguinte: evitar a situação que o economista Karl Marx descrevia como sendo o trabalho alienado. A colocação do Marx era a seguinte: jovem Marx, o trabalhador assalariado só se sente ele mesmo quando ele não está trabalhando, porque enquanto ele está trabalhando, ele não se sente ele mesmo. Essa é a situação do trabalho alienado. O que significa? Você só está, enquanto você está no mundo do trabalho, você deixa de ser quem você aluga a sua energia, aluga a sua força de trabalho a terceiros, sem nenhum interesse no que você faz, sem nenhum sentido de realização no que você atua, naquilo que você cumpre como função na divisão do trabalho, e quando termina a jornada de trabalho, você sai da empresa, você volta a ser quem você recupera a sua individualidade. O que Marx denunciava do ponto de vista ético, e não era só ele, outros economistas clássicos liberais também o faziam, hoje nós descobrimos que é um problema eminentemente econômico também. Porque o trabalhador que não se sente ele mesmo enquanto ele está trabalhando, não fará o que de mais relevante ele pode fazer para o sucesso do negócio, que é mobilizar a sua inteligência e a sua criatividade para que haja mais inovação e para que haja mais eficiência. Numa economia de mercado, tem dois caminhos pelos quais uma empresa se legitima e garante o seu direito a sobreviver e florescer. Ou a empresa faz melhor o que outros estão fazendo, é o caminho da eficiência, ou a empresa faz o que ninguém mais está fazendo, descobre alguma coisa antes dos outros, inova, sai na frente, e este é o caminho da inovação, é o caminho da criatividade. O colaborador, o trabalhador, o funcionário, que está na situação de trabalho como um trabalhador alienado, na descrição que Marx faz, é alguém que não vai mobilizar o que ele tem de mais valioso, que é o conhecimento que está no seu cérebro, para tornar a empresa mais eficiente e mais inovadora. O RH tem como missão mobilizar este conhecimento que está latente, que está disperso no cérebro de cada indivíduo que atua dentro daquele negócio. Só assim essa empresa alcançará padrões de eficiência e padrões de inovação que permitirão a ela, no tempo, obter dos consumidores o voto, a compra do serviço, do bem que ela produz e que é voluntariamente reconhecido quando o consumidor põe a mão no bolso e elege o produto ou o serviço daquela empresa, adquirindo-o. Vou terminar, porque o meu tempo se esgotou, dando um exemplo para vocês verem como a questão do conhecimento disperso na mente de cada colaborador numa empresa é fundamental. Se a produtividade numa empresa cresce 3,5% ao ano, o que é produtividade aqui? É relação insumo-produto. Você precisa 3,5 menos insumo para cada unidade de produto que você cria. Se a produtividade cresce 3,5% ao ano, essa empresa dobra de tamanho em 20 anos. Sem fazer mais nada. 3,5% ao ano cumulativamente.
Se você mobiliza o conhecimento que está no cérebro de cada colaborador para que ele faça um pouquinho melhor o que ele faz, e essa produtividade, em vez de aumentar 3,5% ao ano, aumente 5% ao ano, 1,5% a mais ao ano de melhoria na relação insumo-produto, essa empresa, em vez de demorar 20 anos para crescer pelo ganho de produtividade, passando de 3,5 para 5, ela vai demorar 14 anos para crescer. Você economiza 6 anos no tempo para dobrar o faturamento se você tirar 1,5% ao ano a mais de produtividade naquilo que é feito. Cumulativamente, isto faz toda a diferença. Para não falar da inovação. A inovação é fundamental. Uma pessoa que descobre um jeito um pouco melhor de fazer o que ela faz, ou uma outra possibilidade que não tinha sido ainda detectada, de no seu campo e na sua esfera local de atuação, criar, ela vai estar dando uma contribuição inestimável para que as coisas funcionem melhor. O que o RH tem que fazer é produzir este engajamento, esta motivação, esta mobilização do conhecimento latente, disperso no cérebro de cada pessoa que atua dentro de um negócio. É esse o grande desafio. Eu espero que o Brasil use o momento difícil que está vivendo para crescer, para vencer essa deformação patrimonialista, que nós caminhemos para uma democracia que não seja, como dizia o Sérgio Buarque de Holanda, um lamentável mal-entendida, e para que nós criemos no Brasil uma verdadeira economia de mercado em que os vitoriosos sejam a eficiência e a inovação e não o acesso privilegiado aos governantes. Eu vou encerrar minha apresentação, desculpe ter extrapolado alguns minutos no tempo, citando aqui um verso do Fernando Pessoa, que foi a coisa que mais me encheu de esperança em muito tempo em relação ao futuro do Brasil. E vamos lembrar, jamais perder a esperança. O verso do Fernando Pessoa diz o seguinte, e com ele eu termino. Extraviamo-nos a tal ponto que devemos estar no bom caminho. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Anotei algumas coisas significativas, mas gostei muito da sua analogia do voto do consumidor. É uma coisa, isso mesmo, né? Nós acreditamos na empresa. Bom, agora, Daniel Domeneghetti, que é CEO da Dawn Strategy Partners, vai nos falar dessa pesquisa fantástica que você está nos trazendo aqui, que eu acho que vai muito ao encontro de várias questões levantadas pelo Eduardo, na questão da criatividade, na questão do conhecimento, quem é esse colaborador, né, em que lugares ele se insere, que papéis ele tem. E eu acho também que, pelo que eu vi, o desafio do RH é gigantesco, porque esse colaborador não é mais alguém que vem pelo trabalho alienado, de que eu recebo e eu vou embora e depois eu tenho a minha vida onde eu sou uma outra pessoa, né? Ele é multifacetado e, ao mesmo tempo, que recursos eu tenho para fazer isso? As empresas investem milhões e milhões e milhões em treinamentos, né? Programas e tal. E, nos vários artigos que nós temos publicado, os resultados não são como os RHs esperavam. Eles investem muito dinheiro e eles não obtêm os resultados, né? Os programas de liderança não trazem aqueles líderes que eles gostariam, os programas de engajamento raramente engajam, a cultura da Rádio Peão continua funcionando muito diferentemente do que a empresa gostaria. A questão da cultura e propósito, que eu acho que você vai nos falar também, que é tão propagada, a cultura empresarial. O que é essa cultura empresarial, essa cultura organizacional? Como eu transmito para esses meus colaboradores que eu quero que sejam engajados comigo? Né? Esse é o sonho do RH. Eu converso com diretores de RH e essa é a grande preocupação deles. E esse é um caminho difícil. Ainda acho que é a razão de vocês estarem aqui. Eu acho que nós vamos ter um dia muito interessante, com vários insights novos e boas perspectivas, aliás, como começamos aqui com o Eduardo.
Então, para não tomar o seu tempo, Daniel, por favor, vamos lá. Bom dia a todos. Eu vou só precisar do passador da apresentação. Obrigado. O passador? É isso aqui. Obrigado. Esse estudo é uma alegria compartilhar com vocês e estar junto com a Propay nesse primeiro evento importante que trata das questões do futuro do RH, capitaneado pela Propay, obviamente na companhia do Eduardo e da Ana, companhias absolutamente especiais. Mas o importante do que eu vou trazer, no fundo, é tentar desdobrar um pouco da realidade que o pessoal de RH, que está capitaneando esta função nas empresas, enxerga para o seu próprio futuro. E as pressões às quais estão inseridos e para onde o barco imagina se está indo ou pode ir. De maneira geral, deixa eu só prender os botõezinhos aqui. Agora, aprende. De maneira geral, a gente está falando, basicamente, de um momento econômico social bastante importante, de transformação geral. Os 500 e tralalá, VPs, diretores e gerentes sêniores de RH entrevistados entre as 1.000 maiores empresas, trouxeram uma série de fatores que, de fato, estão impactando o seu dia a dia e mudando a forma como se entende o RH. Mas a gente trouxe alguns dos mais importantes para popular. O primeiro deles é que todo mundo entende que é uma época de retomada de investimentos, mas com aquele nível de confiança da página 2 que o Eduardo trouxe. Portanto, está se falando na linguagem econômica de um crescimento cíclico e não sustentável. Que para o cara de RH, que é o cara que trata disso numa função que responde com atraso e retoma com atraso, é, de certa forma, um desafio importante de tomada de decisão. Demito ou não demito, contrato ou não contrato, substituo ou não substituo, terceirizo ou não terceirizo. Então, essa questão do investimento é importante. E, obviamente, a níveis decepcionantes, frente ao esperado inicialmente, muda sensivelmente o processo de tomada de decisão. Outra coisa importante é a questão humana. As empresas tendem a investir cada vez mais em tecnologia. E isso vem sendo um competidor importante do investimento para a questão humana. Ainda que hoje cedo eu tenha ouvido uma notícia importante, vindo para cá na Jovem Pan, talvez algum de vocês ouviram, que é o fato dos países que mais investem em TI, são aqueles que, TI/digital, né? São aqueles que hoje provavelmente têm mais pleno emprego nas suas economias. É claro que essa não é a única variável, mas só para dar um exemplo, em abril o índice de desemprego nos Estados Unidos era 3, na China 2,5, no Japão 2 e no Brasil 13. E o Brasil, obviamente, investe menos em tecnologia, no sentido de substituição de postos de trabalho, do que esses países. Então, a discussão da tecnologia ela é muito importante, porque não há como não se digitalizar. A transformação digital presume uma transformação humana imperativa nas empresas. O ser humano precisa aprender a pensar digital. O que as pessoas não estão entendendo é que transformação digital nas empresas não é sobre pôr mais tecnologia, é sobre mudar mindset, a forma como eu penso e tomo decisão a partir da relevância digital no meu dia a dia. E isso é um aparelhamento técnico, mental, intelectual, que as empresas, em sua cultura hoje, não têm instalado como software vigente. O software das empresas ainda responde a uma realidade, software modelo cultural, a uma realidade antiga da relação capital-trabalho. Por isso, empreendedorismo não é premiado. Por isso, inovação é algo que se faz às 11h30 da noite, quando está se tomando banho, e, em geral, porque não tem meta associada a isso. Porque, no final do dia, das 8 da manhã às 8 da noite, eu tenho que entregar o contrato de metas que está estabelecido. Então, é uma abstração pedir para que se inove numa empresa que vive sob a égide cultural da lógica que não existe mais no mundo. A história do Karl Marx hoje é: eu entro numa empresa que é mais antiga do que a minha casa. Eu entro numa empresa que vive menos a realidade digital do que a minha própria casa. Ou qual é o nexo de você deixar o notebook na entrada de uma empresa? Ou de não poder usar celular na entrada de uma empresa? Ou dentro de uma empresa? É claro que existem as questões de compliance e segurança, e elas são relevantes, mas o mundo real não funciona assim. A terceira coisa importante é que não existe só uma área de recursos humanos, existe uma função chamada recursos humanos, que é de todos, que é do líder em geral.
E os líderes hoje abrem mão de liderar, transferindo ao RH essa obrigação. Só que qual é a pegadinha da sacanagem aí? Ao mesmo tempo que eu transfiro para o RH a obrigação de liderar os liderados, eu trato o RH como área meio. Portanto, ela é uma área estrategicamente de suporte, não é uma área relevante no bottom line ou no direcionamento estratégico da companhia. Portanto, passa a ser uma área com a pecha custo na testa e não valor. Ora, como é que eu qualifico uma área que lida com o patrimônio mais importante da companhia, que é o patrimônio intelectual, os cérebros onde estão os conhecimentos que o Eduardo disse que precisam ser extraídos pelo RH, para gerar eficiência e inovação. E trato essa área como meio, ancorada numa dinâmica de custo, eu produzo uma inflexão absolutamente relevante dentro da condição estratégica da empresa. Portanto, a forma de compreender o RH não pode ser mais a mesma. RH, mais do que uma área, é uma função. E o mesmo vale para outras. Atendimento ao consumidor, marketing, representação dos valores da marca. Uma série de funções hoje não está mais contrita, restrita à área que a gerencia e a governa. Outra coisa importante é que se fala muito do RH estratégico. RH estratégico, a Ana está dizendo que vários artigos foram publicados, e é verdade. Mas a pergunta é, que catso é RH estratégico? Eu cobro o quê de quem? Com qual métrica? Eu exijo o quê do cara de RH? Ele participa de qual fórum, com qual relevância? Ele tem poder decisório e legitimidade para tratar do quê? As empresas não têm uma regra concreta para isso. E, obviamente, quando você não sabe o que cobra, qualquer coisa que você recebe não atende. Portanto, a qualificação do que quer dizer estratégico, e qualquer BSC de RH não responde a isso, BSC é só uma ferramenta para tornar a nossa vida mais chata e controlada, e olha que eu faço BSC para caramba. Tá certo? Mas no final do dia, aquela história, né? Você enquadra a sua vida em um monte de caixinha e tem que seguir de acordo com aquelas caixinhas. O ponto é, um BSC de RH não resolve a relevância estratégica do RH, porque a relevância estratégica do RH está vinculada ao reconhecimento da relevância estratégica do RH pela liderança. A outra coisa importante é quem é este colaborador. O que eu entendo por colaborador? O que eu entendo por pessoa que trabalha para mim? E aí tem uma conclusão importante que eu vou antecipar de um outro slide, mas que faz sentido nesse momento, que é o seguinte. Eu exijo do meu colaborador que ele se alie ou alinhe aos valores da minha organização, dentro do que a Ana colocou como coisa importante, né? O que é a tal cultura organizacional. Quando eu fecho o olho, concorde ou não, e penso no Bradesco, eu consigo imaginar um colaborador médio que se comporta de um jeito médio. Quando eu fecho o olho e penso na Ambev, Bradesco está ali, Ambev está ali, em termos de cultura organizacional, é água e óleo, eu tenho a mesma sensação. Certo, errado, goste ou não goste, são empresas que deixam claro os sims e os nãos, e os porquês. A maioria das empresas não é assim. Você está lá como um recurso, essa palavra é uma merda, a ser extraído para um fim que você não participa, se alienando diariamente, no modelo marxista citado pelo Eduardo, do seu papel como indivíduo produtivo. Portanto, o colaborador, nesse momento, só ficou um pouco mais inteligente à medida que percebeu que o cinismo é o nome do jogo. Para que eu quero relação capital-trabalho? Isso a justiça trabalhista resolve para mim, 3 milhões de processos por ano. Afinal de contas, eu já sei que eu vou ganhar mesmo, até a reforma trabalhista. Mas a questão essencial é, eu venho, é uma coisa meio vampeta, né? Eu venho, o Flamengo finge que paga, e eu finjo que jogo. Essa entrevista do Vampeta, ela é o grande pensador Vampeta. Olha a diferença dos palestrantes, né? Ele citou Fernando Pessoa, Karl Marx, eu citei o Vampeta, tá certo? Mas o grande pensador Vampeta, que foi, obviamente teve seu auge num time preto e branco, que anda meio capengando, mas que obviamente é o maior time do país, nesse momento, deixou bem claro como é que funciona o colaborador de hoje. E esse colaborador de hoje, que é o tal do cara da geração Y, ou X barra, que é o X que não se aceita como X, que devo ser eu, está dizendo o seguinte, e tem um quadrinho que vocês vão ver aí, eu vou passar bem resumido. Eu sou foda pra cacete, eu sei tudo, eu sou todo digitalizado, tenho não sei quantos seguidores, tenho um super conectado, já li todos os livros, a chamado Header e o Footer.
As Harvard Business Reviews, todas eu devoro, os livros do Eduardo eu devoro, só eu sou bom. Me pague hoje pelo que eu valho. E aí a gente cai numa coisa chamada tragédia dos comuns. O que é a tragédia dos comuns? Tragédia dos comuns é o seguinte, quando, pensa no rodízio, né? Hoje é final placa, que dia é hoje? Terça? Quarta? Hoje é final placa 4? 5? Sei lá. 6. O meu carro é final, chutando, né? Hipoteticamente, meu carro é placa 6. Eu estou atrasado, se só eu sair, esquece a questão da multa, né? Se só eu sair, a poluição que eu vou causar não vai causar um grande problema para o país, né? Só um carro no meio de milhões não vai fazer muita diferença. E outra, tem muita gente com placa 1, 2, 5, 10 que não saiu. Então, no fundo, eu não vou causar um grande problema. Mas o que a tragédia dos comuns prega é que todo mundo pensa igual. Logo, todo mundo sai. Ora, se todo mundo pensa igual e todo mundo faz a mesma coisa, a gadização, o efeito gado da humanidade, a tragédia dos comuns está instalada. E é assim que funciona hoje a relação capital-trabalho. Todo mundo ficou brilhante, todo mundo virou talento de uma hora para outra. Portanto, agora você não contrata mais quem você contratava do jeito que você contrata, quem está contratado não fica mais como ficava, e a promessa de futuro é mais ou menos assim. Vamos ver o que rola. Então, no final do dia, é uma relação completamente diferente. Não funciona mais o modelo estabelecido. E a história do significado e do propósito, para mim, cheira mais hablado que fato. E 62% dos diretores entrevistados, de certa maneira, concordam com isso. Todo mundo diz que tem que trabalhar cada vez mais alinhado a um propósito, mas o propósito é sempre aquele que combina com o que eu quero para este momento agora. Então, no final do dia, o propósito é sempre o beneficiamento individual daquele que avalia o propósito em questão. Fato verdadeiro disso é que as empresas com cultura fraca retêm muito menos gente, independente do propósito delas. Porque o propósito é só o momento da circunstância em questão, aquilo que eu aprovo nesse momento, aquilo que eu valido nesse momento. Tipo, votei no Lula na eleição passada e voto no Bolsonaro nessa. Tipo, quem sou eu? Acredito no quê? Qualquer pessoa que votou na Dilma em 2014 e vai votar no Bolsonaro esse ano deveria ser presa por loucura. Porque não tem sentido. A não ser que tenha passado por um acidente gravíssimo e a cabeça da pessoa mudou. Mas não tem sentido o ser humano ser tão efêmero. E a gente está vivendo gerações efêmeras. Então, via de regra, é muito difícil administrar o cenário humano hoje. Essa é a conclusão. Né? E o impacto macroeconômico, há 20 anos atrás, o mundo do Eduardo, chamado macroeconomia, combinava pouco com o mundo de vocês, chamado microeconomia. Hoje ele estupra o mundo de vocês. O macroeconomia estupra a microeconomia à medida que o colaborador virou um agente econômico relevante, não passivo, e muda a realidade gerencial das empresas. Então, esse cenário mudou e não tem volta. Não tem volta. A gente tem uma série de fatores importantes aí que endereçam essas mudanças. Mas, basicamente, o resumo desse quadro diz o seguinte: eu compro o que você me vende, empresa, até o momento que eu continuar comprando, eu me associo a você até o momento em que fizer sentido para mim, mas eu exijo de você contrapartidas. E essa terceira frase é complicada, porque as empresas hoje estão incorrendo num erro abissal, que é transformar o colaborador em cliente. Colaborador não é cliente. A porcaria do mapa de stakeholders estragou tudo isso. Colaborador é seu sócio na produção do bem final, com qualidade, a preço justo, que dá o darwinismo de consumo que ele colocou, a história do voto, para quem de fato interessa, que é quem permite a existência da empresa. Porque quem permite a existência da empresa, e by the way, gera o emprego do colaborador, é o consumidor ou o cliente. Toda empresa tem dois grandes acionistas. Acionista no sentido do cara que põe o dinheiro na empresa. O acionista / investidor de fato, o dono ou os investidores, no caso uma companhia de capital listado, e o consumidor, porque está financiando aquela operação dia sim, dia sim. Quando eu transformo o colaborador num cliente, eu estraguei a equação. Ela para de fazer sentido. Eu aumento a entropia, eu trabalho para dentro, eu aumento a confusão interna.
Agora, ao mesmo tempo que ele não é cliente, ele é consumidor da empresa. Consumidor de valores, consumidor de promessas, consumidor de expectativas, consumidor de futuro. E aí a relação fica confusa, porque eu sou um consumidor sem ser cliente. Essa relação é muito confusa. Portanto, cabe ao RH, nesse momento, pensar em redefinir os padrões dessa relação. Porque sim, eu sou consumidor da empresa, do futuro que você vendeu para mim, da promessa de crescimento, da promessa de desenvolvimento pessoal e profissional. Mas eu não sou cliente, eu sou seu sócio na produção do que a gente tem que produzir para o usuário final. E aí, eu trago algumas mensagens importantes para a nova era, né? Que a gente está vivendo, que foram findings interessantes do estudo, né? As primeiras afirmações estão no campo do fenômeno e as segundas estão no campo do efeito, né? Então, as empresas sem sentido direcionam vidas sem sentido. E, obviamente, os profissionais se tornam zumbis. Como é que você motiva a gente? Não existe motivação, existe automotivação. Eu preciso estar alinhado à realidade da companhia e fazer sentido aquilo para mim, para que eu não seja um zumbi cínico. Ou um zumbi alienado, porque tem os dois tipos, o cínico e o alienado. A diferença do alienado para o cínico é que o cínico fica no café peão. O alienado não. Essa é a diferença. Segunda coisa, toda essa história de visão, missão, valores, arranca da parede. Para com queremos ser o melhor, o maior, o mais correto. Essa lista de virtudes agostiniana. Quero ser o melhor, o mais correto, o mais bonito, o mais limpinho, o mais higiênico, sem chulé. Não dá. Ninguém é tudo ao mesmo tempo. O que de fato você quer ser? Duas coisas. Uma coisa. E marca com sangue. Uma, duas, três. Passou de três é invencionice. Não dá para você querer ser aquela história dos valores. Quantos valores tem a empresa? 17. Então não tem nenhum. Terceira coisa. Os talentos se expulsam à medida que eles veem a mediocridade imperando na empresa. Esse fenômeno cada vez mais é relevante. E imperou a mediocridade. Como é que você garante imperar a mediocridade? Privilegiando regras estabelecidas que sempre privilegiaram a mediocridade. Expulsam os talentos. Isso acontece no compensation, acontece nos momentos de beneficiamento e premiação, nas valorizações, mas também no reconhecimento do dia a dia e na formação de lideranças. E, obviamente, o total compensation tem que, de certa forma, representar a realidade de quem faz o que do jeito que era para fazer. Agora, uma coisa que a gente percebeu nesse estudo é uma conclusão maravilhosa. O efeito nefasto do branding para o RH. Quanto maior o EVP, pior a cultura e pior o clima organizacional. Porque é óbvio, você fica vendendo uma maravilha da porta para fora, e quando o cara entra na empresa, é só mais uma empresa. Não é nem melhor nem pior que as outras, é só mais uma empresa, com suas vicissitudes. Quanto maior o EVP, pior o clima organizacional. Então, cuidado com essa história do EVP. EVP é importante, mas cuidado com isso. Porque não existe ilha, como é que chamava aquela ilha que tinha um anãozinho? Esqueci o nome. Ilha Fantástica, eu não lembro o nome, que tinha um anãozinho lá. Não existe empresa assim. A empresa é um mundo real. Né? De certa forma, o RH tem um papel cada vez maior na contribuição da construção da proposta de valor. E quanto mais alinhada a proposta de valor da empresa tiver com a proposta de vida dos colaboradores, mais isso será natural. A boa empresa é aquela que contrata por osmose e expulsa por osmose. Eu já atraio quem combina. E quem não combina sai rápido e está tudo certo. Porque, do contrário, é muita entropia. Não funciona. E outra discussão importante é a tal da alta performance. O que é alta performance e o que é alta performance, né? A gente tem vários elementos aqui que definem essa nova era em terminologias. Como o meu tempo está se esgotando, eu não vou entrar em cada um deles, mas a gente fica à disposição, a Propay, a Dom Strategy, para compartilhar esse material com vocês. São termos que o tempo todo os colaboradores estão falando. Isso são terminologias dos colaboradores traduzidas pelos seus diretores, VP e gestores. Coisas do tipo, que está no quartil de 75% de relevância, que é aquilo que é mais citado e que acontece mais. Né? Estratégico está bom, na prática, mas de verdade, né? O que é o RH que entrega? Entrega o quê? Né? Meritocracia justa, ou então, no quartil inferior, sustentabilidade para nós também. Né? Tipo, para de fazer isso como modelo de apresentação
idônea para o mercado e faz isso dentro de casa. Que história é essa de causa? Qual é a causa da empresa? A causa é legítima? Em outras palavras, você se comporta conforme a causa que você apoia? Então, tem várias frases e vários conceitos colocados aqui que definem um pouco de como o gestor avalia o que os colaboradores estão dizendo, e o estudo trouxe essas expressões. Uma que eu gosto muito é o efeito Romário. Romário na Copa de 94, já que a gente está há 10 dias da Copa, que aliás ninguém falou muito, né? Uma Copa meio pré-morta, né? Diz o seguinte, na Copa de 94 foram entrevistar o Romário falou, e aí Romário, como é que vai ser essa Copa? O Romário virou e falou assim, vamos deixar da seguinte forma, se o Brasil ganhar, o mérito é de todos. Se o Brasil perder, a culpa é minha. O Mário falou isso antes de uma Copa começar. No país do futebol, precisa ser macho pra cacete. Porém, o que os gestores enxergam é o efeito contrário. É o anti-Romário. Que são a grande crítica que hoje os liderados fazem aos líderes. Se nós ganharmos, o mérito é meu. Se nós perdermos, a responsabilidade é de todos. Então, esse slide traz as tendências centrais na visão dos colaboradores traduzida pelos gestores. E aí, para finalizar, eu trago a conclusão central do estudo na quebra do RH em duas funções. Isto será inexorável. Uma função do RH tem a ver com os elementos estratégicos de gestão do RH. Outra função com os operacionais. Os elementos estratégicos estão no campo da competitividade, da diferenciação, da reputação, e tem a ver com essas palavrinhas, né? Colaboração, cultura corporativa, conhecimento, inovação, engajamento, autogestão. Esse é o RH que constrói valor para a empresa. Esse é o RH que propulsiona o negócio. Esse é o RH que gera valor para o acionista. De outro lado, tem um RH ligado à performance, ligado à operação, que está buscando eficiência, sinergia, controle, gestão. E aí os processos de RH em geral estão associados a este RH de performance. RH de valor, RH de performance. Qual é o problema hoje nas empresas? Como o dono do RH, sob ponto de vista orçamentário, é o mesmo, para cada R$10 que eu dou para o RH, 9 vão para qual? Para esse aqui. De forma que toda a parte estratégica do RH não é privilegiada concretamente com o orçamento, apesar de ser o tempo todo verbalizada nos corredores como sendo a mais estratégica. Em outras palavras, eu abro mão disso em prol disso. É certo abrir mão? Em alguma monta sim, porque isso é uma equação de equilíbrio, de otimização. Mas o que acontece hoje é uma derivação total para os elementos operacionais, o que só fortalecem a ideia de que o RH é uma área meio de suporte, uma área de sustentação, uma área não conectada à estratégia e ao valor para o acionista. E aí eu quero trazer como slide final pontezinhas para a discussão que vai ter hoje. O RH se conectando com as diversas áreas. Quais são os grandes desafios do RH com marketing? Basicamente, a conexão do usuário, do colaborador, com o consumidor e com o cliente, tudo que isto tem a ver. Representação de marca, representação de jeito e propósito, modelo de atendimento, atração de pessoas que têm a mesma vibe da companhia, que têm o jeito de ser da companhia. Tem uma série de coisas que estão ligadas a processo decisório, tomada de decisão, conexão com o consumidor. Quando eu vou para o mundo da TI, a palavra digital é a palavra relevante. Ainda que o assunto TI tenha a ver com sustentação, operação, problema operacional, o dia a dia que não funciona, a porcaria do Windows que não ligou, o fato é que a palavra digital está mudando todo o processo relacional do indivíduo com a empresa. O indivíduo hoje se conecta à empresa, não trabalha na empresa. Ele empresta seu talento, ele não é empregado, na visão do indivíduo. E tem mais um detalhe. Os colaboradores digital born, nascidos no mundo digital, não se enxergam do mesmo jeito que os colaboradores analogical born. Portanto, você tem um conflito que pode ser produtivo ou negativo dentro da empresa. Mas isso se traduz, por exemplo, em salário, né? O gerente de vendas da região XPTO ganha R$3.000
e o cara de suporte de TI de 18 anos ganha R$5.000. Então, obviamente, isso cria uma instabilidade interessante na empresa. Ainda mais porque o gerente fez uma faculdade média e o analista fez uma faculdade nível Z. Porque, no fundo, ele aprendeu sozinho a fazer o que ele faz. A faculdade foi só um detalhe no caminho dele, porque o pai dele encheu o saco. E aí, esse slide resume quem é o colaborador, que é o anexo da pesquisa. Quem é esse colaborador hoje da empresa 2.0? Primeiro, eu tenho múltiplos chapéus. Eu sou consumidor, eu sou cidadão, eu sou funcionário. Agora, olha que interessante. Meus chapéus não precisam combinar entre si. Eu sou tranquilamente inconsistente. O que eu cobro como cidadão, eu não faço como consumidor. Do contrário, não existiria produto pirata no Brasil, não existiria uma penetração tão ridícula de orgânicos e produtos regulados e controlados, com controle de origem. O que eu faço como cidadão e exijo, e vou para a rua de cara pintada, eu não exerço de fato como consumidor ou como colaborador. Segunda coisa, eu sou bem aberto à oportunidade de experimentação. Então é aquela história, você está falando para mim que eu tenho que dormir com você 30 noites, eu estou dizendo para você que eu vou dormir 24 e desse por feliz. Porque senão eu vou dormir 22. E não pergunta onde eu fui as outras 6. O nome disso é flexibilidade, né? Eu me engajo em comunidades para trocar informações, muitas vezes informações estratégicas da empresa. Porque, afinal de contas, são minhas, não são da empresa. Eu fiz a porcaria do projeto. Eu piloto a porcaria do trabalho. Então, eu compartilho mesmo. Eu não ligo para propaganda ou autopromoção, especialmente a da empresa. Eu compro tudo, leio os endossos, mas decido por mim mesmo. Eu utilizo diversas ferramentas digitais, mesmo que você ache que não. É que nem fumar no banheiro. Eu duvido do que você me propõe, mas eu divulgo o que eu traduzo do jeito que eu traduzo, porque, afinal de contas, eu sou mídia. E eu mobilizo. Eu tenho várias palavrinhas que me definem. Flipar, mobilizar, realizar agora, maximizar, hoje. Como é que se faz uma proposta de médio e longo prazo para um indivíduo que pensa assim? Qual é a saída para isso? Eu quero ou não quero a relação capital-trabalho? Eu quero para aquilo que é bom para mim. E não quero para aquilo que não é bom para mim. Então, no final do dia, e eu encerro aqui, a gente está falando de uma situação onde o RH não está instrumentalizado para fazer o que tem que fazer, não está devidamente qualificado e legitimado para pilotar o que precisa pilotar, não tem todas as informações necessárias para fazer sua lição de casa, menos ainda os recursos, e está num dilema. Me mantenho na casinha do fundo como área de suporte, ou dou o passo estratégico brigando para representar aquilo que de fato se espera que eu represente. E quem vai tomar essa decisão pelo RH, muitas vezes não é nem o CEO da companhia, nem o próprio RH. É o funcionário, que está destituindo o modelo instaurado das relações capital-trabalho vigentes hoje nas companhias. Esse é o resultado do estudo nesse momento. Esse estudo, conforme o pessoal da apresentação disse, tem 32 breakdowns, tem uma série de subleituras para cada uma dessas funções, mas o resumo geral é esse. Não existe mais um RH que fique de pé numa relação estabelecida olhando para o retrovisor. Essa função morreu. Qual é a nova função do RH? Esses são os caminhos apontados pelos gestores. Obrigado. Obrigada, Daniel. Nós vamos receber agora as perguntas, mas antes de fazê-las, eu gostaria de trazer aqui para os dois uma questão que passou um pouco pelo Eduardo e também aqui pelo Daniel, que com todas essas dificuldades desse RH, que eu acho que é por aí mesmo, a questão da educação desse colaborador, porque, como disse o Eduardo, os índices educacionais nossos são péssimos, inclusive o das boas faculdades. Então, né, mesmo a nossa USP tão querida e tal, cada ano que passa ela despenca, né? Nós temos boas faculdades, mas, enfim, é um negocinho desse tamanho. Nós estamos falando de um país inteiro,
né? Então, como trazer a educação, né? Nós já sabemos, as empresas têm universidades corporativas, elas dão os treinamentos, ok. Mas como fazer essa educação, que muitas vezes tem que ser de base, com este sócio consumidor que acha que sabe tudo? Quer dizer, como engajar, de novo, eu não gosto dessa palavra, mas acabou saindo. Como trazer esse, né, do ponto de vista econômico, o que é necessário que a empresa faça, né, para ter essa educação? Que tipo de educação precisa? E depois, terminando, Eduardo, ali passar para você, como é que ela faz esse convite, prefiro até, para o colaborador. Ok? Então, o Daniel citou o Vampeta aqui, né? Eu finjo que jogo, eles fingem que pagam. Né? Essa é Flamengo. O Flamengo que não existe mais. Isso aí, Daniel, vem da União Soviética. O lema, o lamento do funcionário soviético era: nós fingimos que trabalhamos e eles fingem que nos pagam. Isso era uma coisa nos anos 90, quando caiu o bloco soviético, uma coisa que ficou muito em voga. Depois, Ana, eu adaptei isso para o Brasil como professor, que boa parte do ensino no Brasil, é triste dizer isso, mas é muito real. Uns fingem que ensinam, os outros fingem que aprendem, e tudo termina em diploma. A pizza de papel. Diploma sem lastro, porque não tem realidade de formação por trás daquele papel. Nós multiplicamos muito as credenciais educacionais no Brasil sem nos comprometermos em dar lastro para essas credenciais. Tem uma pesquisa que é feita anualmente no Brasil, o INAF, que é sobre analfabetismo funcional. Pasmem, 30% das pessoas que ingressam nas faculdades no Brasil são analfabetas funcionais. Não conseguem interpretar direito um texto, não conseguem separar um fato de uma opinião, não conseguem fazer operações lógicas e matemáticas muito básicas. É uma enganação. Agora a pergunta da Ana: o que faz a empresa diante disso? Primeiríssimo lugar, eu acho que e isso é uma tarefa de RH, certamente, tem que ter muito, muito critério no recrutamento. É fundamental no recrutamento. E, às vezes, não é tanto de testar ou de saber quanto conhecimento específico a pessoa tem, mas é saber se aquela pessoa tem disposição de aprender, se ela está empenhada em se aprimorar, quais são os traços de personalidade dela em relação ao conhecimento. Eu conheço muitas pessoas que não tiveram oportunidade educacional, mas elas têm motivação, elas têm orientação de aprender. E, dando um pouco de oportunidade, um pouco de condições, as pessoas vão muito longe. Outros podem até chegar com um diploma debaixo do braço, mas você percebe que é tudo falso, não tem realidade nenhuma. Então, eu acho que o momento crítico, realmente, é o momento de recrutar. É saber escolher pessoas que têm uma disposição a investir no aprimoramento das suas competências, das suas faculdades, das suas habilidades. Para os que já estão na empresa, eu acho que o tempo todo está propiciando a essas pessoas condições para que elas possam se formar melhor, para que elas possam conhecer melhor o que elas fazem, sentir o que elas demandam e que é construtivo para elas pessoalmente e para a organização, momentos de convergência. Tem muitas vezes em que isso acontece. Escutar um pouco, né? Saber o que é... Deixa eu ver se eu entendi o que você está me dizendo. Em vez de ter ideias fantásticas e trazer treinamentos... Ouvir qual é a minha necessidade diante... Uma pessoa que, olha, eu gostaria muito de saber mais sobre isso, eu acho que se eu me informasse melhor sobre isso, eu poderia contribuir melhor. Saber quais são as demandas que vêm de baixo para cima. Eu desconfio muito das tentativas de cima para baixo, impositivas. Vocês têm que saber isso, precisam saber isso. E a última coisa que eu vou falar, aí é sensibilidade. Colocar a pessoa no lugar certo. Saber adequar o perfil da pessoa à função que ela exerce. Isso é fundamental, porque Aristóteles, eu vou fazer uma citação erudita de novo, desculpa. O Vampeta está ficando pequeno, viu? Aristóteles diz uma coisa fantástica: o prazer aperfeiçoa a atividade. Se a pessoa se sente bem naquilo que ela faz, ela vai fazer aquilo muito e ela vai se tornar muito boa naquilo que ela faz.
Quando a pessoa descobre algo que lhe é intensamente prazeroso, ela naturalmente vai se aprimorar naquilo. Então, colocar a pessoa num lugar onde ela se sente bem, fazendo algo em que ela vê sentido e que dê a ela realização no que ela faz. Eu tenho certeza que se a pessoa encontra esse lugar, ela anda sozinha, e isso não há nada melhor para a empresa do que esse encontro, quando isso acontece. Tá. Perfeito. Quando se coloca as empresas programas de liderança, né? Hoje em dia, se você não é um líder, tem mais líder e cacique do que índio. Todo mundo tem que ser líder, de alguma forma. Você coloca para ser líder goleiro um cara que é um centroavante serve, natural, né? ou coloca de centroavante um cara que quer jogar na lateral esquerda. Exato. A pessoa tem que estar no lugar certo. Os caminhos alternativos que as empresas encontram para essas pessoas que não são líderes, mas entregam muita coisa, ainda é um segundo plano. Exato. O negócio é liderança. Você é ótimo, traz dinheiro, faz pesquisa, mas você tem aqui uma carreira eles chamam W, mas você fica lá, ninguém fala de você, você é um tesouro escondido. Exato. Né? Então, tá bom. Esse ponto é importante. Da carreira em Y é um dos itens, carreira em Y e carreira em W é um dos itens que apareceu com muita força. Como valorizar o cara que não quer ser chefe, que não quer subir verticalmente, quer andar lateralmente. Eles têm mas eles são escondidos, são líderes escondidos. Então, como fazer esse recrutamento dessa forma que o Eduardo está nos contando, com esse futuro sócio e consumidor multifacetado? Eu vou ancorar minha opinião / análise em três pilarizinhos. Primeiro, de fato, a gente vive uma política de encilhamento educacional. É uma produção de educação sem lastro, absolutamente prostituída. A gente produz analfabetos funcionais, arrogantes. Porque isso estraga tudo. O analfabeto funcional Jeca Tatu tinha seus problemas, mas a arrogância não era um deles. O problema do profissional analfabeto funcional arrogante é que ele se põe em condição de igualdade para discutir aquilo que ele não domina. E aí temos o segundo problema, que são os frutos de uma geração Google Educated. Eu sei pra cacete de tudo, mas eu só leio os tags. A gente tirava sarro com revistas que você lia com matérias profundas de uma página, né? Que eram lidas em situações circunstanciais, onde você consegue ler matéria só de uma página, mas o Google resolveu isso de maneira muito mais simples. Hoje todo mundo sabe de tudo no nível 0. E as pessoas transitam sobre temas de câncer terminal, a greve dos caminhoneiros, passando por Star Wars e o que aconteceu com a Kim Kardashian, com a maior profundidade. Então, hoje todo mundo domina tudo, sendo analfabeto, fruto de uma política de país fracassada, que inclusive gera colaboradores lenientes, porque o problema é que, infelizmente, a sugestão do Eduardo, que é a melhor sugestão, em geral, no Brasil, não funciona, porque o colaborador brasileiro é passivo e fica na expectativa da companhia produzir a solução para ele. O diretor de RH passa a ser um indutor de carreira, o resolutor da... E essa nova geração, ao contrário, ela é autoeducativa, ela se autoeduca, faz as trilhas dela do jeito que ela quer, que nem sempre são as melhores. Então, você tem dois mundos competindo. O do cara que está na expectativa da empresa produzir a sua trilha, do cara que constrói sua própria trilha e muitas vezes está completamente errado, e o cara de RH no meio tentando traçar uma política para combinar chantilly com pizza. Não dá certo. Então, a gente tem um problema de fundo que é, e que eu acho que a chave hermenêutica é cultura organizacional, que é trazer para dentro quem já combina comigo. E não descobrir dentro. Como eu identifico quem já combina comigo? Porque eu estou chegando hoje. Oi, Daniel. Eu tenho aqui o meu currículo que pode ser de verdade ou de mentira. Isso. Você vai falar comigo 15 minutos. Eu posso ser ótima para você responder, me vestir. Ótimo. Maravilhoso. Eu já tive essa impressão. Eu contratei uma moça, eu trabalhava num lugar que era um lugar muito sério na época. Ela veio, juro, ela veio como eu, de terninho preto. No primeiro dia, a partir do primeiro dia, era uma outra pessoa que causou uma comoção nacional. Enfim, mas ela passou por todos os critérios avaliativos. Como é que faz? Eu acho que a melhor forma é o sincericídio.
Eu, empresa, sou assim. Porque aí você já atrai naturalmente e desatrai naturalmente no processo de posicionamento. O problema é que o verniz que as empresas se obrigam a ter para parecerem boas recrutadoras, boas empregadoras, melhores empresas para trabalhar e babá, torna todas igualmente gado naquilo que é o suposto conjunto de boas práticas que uma empresa deve fazer, dos quais 30% a 50% dos itens de fato são boas práticas, algumas até imperativas, ligadas à compliance, mas o resto é uma declaração de bons interesses. Eu, empresa, sou assim. Se você for assim, vem. Porque, do contrário, o papel aceita tudo. E o brasileiro, ele já nasceu com 10 avatares. Porque o problema é o avatar, né? A sua funcionária, ela foi com um avatar num dia. O brasileiro já nasceu com 10 avatares, por isso que a gente é líder em todas as redes sociais. A gente explora isso ao máximo. Então, é um desafio bravíssimo. Nós estamos com o nosso tempo esgotado. Eu queria só... Tinha passado aqui uma pergunta. Eu posso usar essa pergunta ainda, Adriana? A Adriana deixa. Que era uma outra. É a do André, que é mais... nós fomos particular, aí eu queria terminar de novo com um geral aqui para o Eduardo. A pergunta é do André Souza. Ele diz, Janete, considerando os ciclos fundamentais de cada década dos temas segurança, ética e retomada econômica, deverão ser as grandes bandeiras nas próximas eleições. Ao mesmo tempo, serão as primeiras eleições que sofrerão o impacto das redes sociais. Qual o impacto dessa agenda e do comportamento da sociedade nas redes em nosso cenário político e econômico nos próximos meses de eleições? Fantástico, né? 1 minuto. Bom, eu vou ter que começar uma outra palestra aqui, pessoal. É 1 minuto. Eu quis dar essa chance para a gente voltar, 1 minuto? mas é 1 minuto e 30. Eu até já larguei o microfone. É tentar segurar a Foz do Iguaçu num balde, né? Olha, o Brasil passou por situações muito dramáticas em curto período de tempo. Nós vivemos um impeachment, que é uma situação traumática. Nós vivemos uma recessão que é, se não a maior, a segunda maior da história do Brasil. Nós tivemos a Lava Jato, que é uma coisa devastadora para a credibilidade dos mandatários do nosso país, não de um outro partido, mas praticamente de todos. Tivemos, mais recentemente, a greve dos caminhoneiros, que é quase um embrião de revolta tributária. E, para mim, a grande pergunta é como o eleitorado vai processar tudo isso do ponto de vista das escolhas que faremos nas eleições de outubro. Como é que tudo isso vai ser processado e vai resultar em eleição e escolha? Eu não vou fazer horário eleitoral gratuito, não faço isso, mas eu vou dizer para vocês que eu vejo 2 cenários hoje colocados para o Brasil nas eleições. São 2 possibilidades. Ou nós vamos ter, no segundo turno, 2 extremos, vai ser um enfrentamento polarizado entre candidatos que representam extremos do espectro político-ideológico, ou nós vamos ter, no segundo turno, pelo menos um candidato do centro reformista. Do centro reformista. Que não é um candidato de extremos, mas é um candidato que representa uma trajetória que tem compromisso com uma certa racionalidade na política econômica e que não quer polarizar ainda mais um quadro já tão polarizado como é o brasileiro. Seria um candidato mais de reconciliação e não de enfrentamento. Como cidadão brasileiro, eu torço e trabalharei e me esforçarei muito para que nós tenhamos pelo menos um candidato do centro reformista no segundo turno da eleição. Eu acho que não vai ser bom para o Brasil, para a democracia brasileira, uma radicalização, uma polarização em segundo turno. Mas, como eu disse, eu não vou fulanizar, não vou dar nomes, eu estou simplesmente descrevendo 2 caminhos que estão colocados objetivamente hoje para a pergunta que é o que virá e qual será o impacto de tudo isso em nosso futuro. Vamos aguardar. Eu tenho que encerrar, eu sei que teríamos mais para ouvir. Aliás, quem quiser, aqui posso fazer uma propaganda aqui, quem quiser conhecer o trabalho do Eduardo ou saber mais, ou
quem já conhece, quer mais, na próxima semana... Eu não fiz propaganda eleitoral, mas ela vai fazer. Ela vai fazer. O Eduardo está lançando o Elogio do Vira-Lata. É o seu mais novo livro. Será lá no dia 11, às 7 da noite, na Livraria Cultura lá do Conjunto Nacional. Então, aí vocês têm a chance, que vocês não conseguiram aqui hoje, ele vai estar lá e lá ele tem mais tempo. Estão todos convidados, serão muito bem recebidos. Eu queria agradecer muito a você, Eduardo, e muito a você, Daniel, pela presença. E agora a gente encerra, dando continuidade para o próximo painel. Muito obrigada a todos. Quero agradecer aqui os nossos convidados, Ana de Magalhães, Eduardo Gianetti, Daniel Domeneghetti. Olha, que conversa gostosa, né? Que bate-papo delicioso. Quanta informação trazida para a gente de forma leve e gostosa. Muito obrigada.